Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Obreiros do Bem. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um. Agradeço a casa por ter me confiado a tarefa de organizar esta explanação para compartilhar ensinamentos do Evangelho de Jesus. O tema da nossa exposição é Trabalhadores da Última Hora. Refere-se a uma parábola de Jesus. Esta parábola foi narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16, sob o nome de Trabalhadores da Vinha. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é tratada também no capítulo 20. A exposição que compartilharei é uma síntese que produzi a partir de algumas referências, dentre elas, a parábola Trabalhadores da Última Hora contida no Evangelho segundo o Espiritismo e exposições proferidas por alguns especialistas, estudiosos da doutrina espírita, como José de Amaral, Anete Guimarães, Haroldo Dutra e também estudos transmitidos pela FEB TV. Dessa forma, trago aqui uma compilação de ideias e reflexões de estudiosos que se debruçaram na compreensão desta parábola e também algumas reflexões pessoais. Inicialmente, cabe ressaltar que Jesus utilizava do recurso de contar histórias para disseminar a essência de seus ensinamentos. As parábolas, elas são histórias com elementos culturais da época em que elas são ou foram narradas, e elas sempre transmitem um conteúdo moral. Dois elementos caracterizam esse tipo de narrativa. Elas apresentam uma mensagem figurada, alegórica, simbólica, e exige de quem ouve a história o exercício de estabelecer comparações e analogias com fatos e com situações da vida. E ela também transmite uma mensagem atemporal. E o que isso significa? Isso significa que a mensagem contida nas parábolas serve para todos os povos e em todos os tempos. Haroldo Dutra, ele nos chama a atenção para o fato de que as parábolas apresentam elementos estranhos, sem muita lógica, mas que são justamente esses elementos estranhos e sem muita lógica que encerram as lições que Jesus pretendia e pretende nos ensinar. Jesus, então, ele recorria a essa linguagem para chamar a atenção das pessoas. Porque se ele contasse uma história que fosse de fácil entendimento, uma história comum, uma história trivial, certamente as pessoas não dariam tanta atenção. Farei então a leitura desta parábola, Trabalhadores da Última Hora, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela que nós encontramos na tradução de Guilherme Ribeiro. E em seguida, refletiremos sobre ensinamentos contidos nela. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É que ninguém nos assalariou, disseram eles.
Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bom, vamos então iniciar trazendo uma curiosidade sobre esta parábola. Conforme os estudos de Saulo César Ribeiro, a parábola Trabalhadores da Última Hora é o resultado da reconstrução de uma parábola já existente no tempo de Jesus. A parábola original, um rei chamou os trabalhadores e pagou a cada um conforme o quanto trabalharam. Isso significa que cada trabalhador recebeu um valor diferente. Já a parábola reconstruída, a que acabamos de ouvir, todos receberam o mesmo valor, independente do tempo trabalhado. E aí, então, lembrando que as parábolas apresentam elementos que não fazem sentido, nós destacamos aí que o elemento sem lógica desta parábola reconstruída é a aparente concessão de privilégios dado aos trabalhadores que trabalharam menos tempo e receberam o mesmo valor que aqueles que trabalharam suportando o peso do dia e do calor. Essa situação acaba por nos despertar sentimentos como indignação, raiva, porque entendemos que houve uma injustiça. Na parábola original, para nós, ela faz todo sentido. Por quê? Porque cada um recebeu pela quantidade de tempo, proporcional à quantidade de tempo que havia trabalhado. E a parábola de Jesus, contada por Jesus, ela traz para nós esse elemento sem sentido, que foi todos receberem o mesmo valor, independente do quanto haviam trabalhado. Mas vamos pensar um pouco aqui. Será que Jesus nos contaria uma história que despertasse em nós esse tipo de sentimento? Com a intenção de despertar em nós esse tipo de sentimento? É claro que não. Porque os ensinamentos de Jesus, eles expressam, eles nos ensinam como agir com caridade, como agir com benevolência, com indulgência e com perdão. Jesus não teria a intenção de nos contar uma história que fosse nos despertar esse tipo de sentimento. O problema, ele está no viés material que nós utilizamos para a interpretação dessa história. É por isso que nós achamos esses elementos estranhos. Por quê? Porque essa parábola, tanto essa parábola quanto todas as outras de Jesus, elas
ela nos diz de um modo de ser espiritual e não de um modo de ser material. Essa parábola, ela está nos mostrando valores do reino de Deus. E nesse sentido, nós precisamos destacar a importância da doutrina espírita no processo de conhecimento, de decodificação dos ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque a espiritualidade, ela nos trouxe a visão do mundo espiritual para o mundo material. O seu apoio foi crucial, tanto para desvelar quanto para ampliar a nossa compreensão acerca das palavras de Jesus. E nesse sentido, a parábola Trabalhadores da Última Hora, ela traz para nós uma palavra de confronto, de desafio. E por quê? Porque ela derruba convicções e certezas que nós temos. E quais que são as certezas que nós temos diante dessa história que foi contada? Que tem que ganhar mais quem trabalhou mais tempo. Mas Jesus está nos mostrando que o reino de Deus, ele opera com uma lógica que confronta a lógica do mundo material. E qual que é a lógica do mundo material e a lógica do reino de Deus? A lógica do mundo material é dar à pessoa o que ela merece. E, infelizmente, aqui no mundo material, algumas pessoas merecem mais que outras. E a lógica do reino de Deus é dar à pessoa o que ela precisa. E é justo que todos tenham o que precisam. Logo, nós podemos inferir que a essência dessa parábola é a bondade e a justiça divina. Então é por isso que nós devemos realizar uma interpretação com a lente do mundo espiritual. E então, usando essa lente, quem são os trabalhadores da última hora? Os trabalhadores da última hora somos todos nós, os encarnados. E onde há a vinha? De modo mais amplo, a vinha é o planeta Terra. Ou também nós podemos entender a vinha como o nosso local de trabalho no mundo. O nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, a casa espírita. E por quê? Porque nós não podemos deixar de ressaltar que a nossa trajetória de desenvolvimento como encarnados, ela se dá no plano individual, mas ela também se dá no plano coletivo. Ela não se realiza sozinha. Nós não somos ilhas. Nós necessitamos uns dos outros para nos desenvolvermos. E a transformação do planeta, que é a nossa vinha, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que nós entendemos que é a tarefa a ser feita na vinha, ela requer a nossa transformação íntima e pessoal. E para que isso aconteça, qual que é o trabalho a ser realizado? O trabalho a ser realizado por nós é entender o que é a existência. Qual que é o sentido da nossa existência? O que é a existência no plano material? A existência no plano espiritual? Porque nós tivemos existências anteriores, né? E teremos existências futuras também. A vida, ela não cessa no túmulo. Então, tudo que a gente faz aqui, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós carregamos conosco, né? E isso vai também influenciar existências futuras. Então, por isso que é importante a gente entender todo o mecanismo da existência, seja ela no plano físico, no plano como encarnados e também como desencarnados. E precisamos tomar conhecimento da tarefa de evoluir, de crescer moralmente, de
crescer espiritualmente, porque essa é a tarefa que cada um individualmente precisa perseguir, precisa realizar. E nesse sentido, para que nós possamos então realizar essa tarefa, que ela se dá também no âmbito individual, nós temos que buscar fazer o exercício do autoconhecimento, né? Então, indicado, o autoconhecimento é um caminho indicado pela doutrina espírita, porque é por meio do autoconhecimento que nós vamos nos analisar, nos conhecer, tomar conhecimento das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, daquelas más inclinações que ainda são parte de nós e que precisam ser vencidas, precisam ser superadas, como o egoísmo, o orgulho, a inveja, né? E pensando então nessa metáfora da vinha, do trabalho, qual que seria então o nosso salário se nós olharmos pela lente do plano espiritual? O nosso salário, o salário é o despertar da consciência. Seria a capacidade, a nossa capacidade de entender o processo de existência, a compreensão da vida, das leis que nos regem. A remuneração é o alcance do progresso moral e da evolução espiritual. É por isso que o salário é o mesmo para todos. Ele é conquistado mediante o cumprimento de nossas tarefas na vinha, do enfrentamento das nossas provas e expiações, do trabalho de reparação que nós assumimos em função das nossas falhas, dos nossos erros cometidos nessa ou em outras reencarnações. E o nosso patrão é Deus, nosso Pai soberanamente justo e bom, que nos chama em todas as horas, nas oportunidades que nos é concedida de reencarnar. E Deus, ele respeita a hora de cada um, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ao seu chamado, somos nós que devemos nos colocar à disposição do trabalho, nos colocar como responsáveis pela tarefa evolutiva, pela nossa tarefa evolutiva. Por quê? Porque Deus, ele nos fornece todos os instrumentos. Ele nos dá o corpo, a família, as oportunidades de interações, o nosso trabalho. Cabe a nós realizar, então, a nossa tarefa evolutiva. Outro aspecto que julgamos relevante chamar a atenção é para o fato de que o planeta Terra é morada de diferentes espíritos. Há espíritos que chegaram na primeira hora de constituição do planeta, e aqui estão as sucessivas reencarnações. Há espíritos que já foram embora, não reencarnam mais aqui porque já cumpriram seu trabalho. Espíritos que vieram depois, que chegaram aqui no planeta mais adiante e reencarnaram menos vezes. E por isso tem menos tempo de trabalho. Mas não quer dizer que com menos tempo de trabalho, eles vão ficar mais tempo aqui. Isso porque a tarefa, ela se dá coletivamente, mas ela é individual. De repente, há espíritos que chegaram há menos tempo e vão cumprir a sua tarefa no menor tempo, né? Então, aqueles que chegam depois têm a tarefa de auxiliar os que chegaram primeiro. Portanto, quem está no trabalho desde a primeira hora deve ficar feliz, porque o auxílio chegou, o auxílio de outros irmãos, de outros espíritos que vêm para o trabalho na vinha. A tarefa na vinha, que é o planeta,
ela só será plenamente realizada, só será realizada com êxito quando entendermos que a gente precisa da ajuda uns dos outros. O trabalho a ser realizado por todos nós é contribuir com o processo de regeneração do planeta. Desse modo, o momento atual, a reencarnação atual, é a nossa última hora para o trabalho. A enxada, o rastel, a pá, o regador para o cultivo dessa vinha, nós entendemos que é a caridade, traduzida na benevolência, na indulgência e no perdão ao próximo, e também no perdão a nós mesmos. Para finalizar, nós gostaríamos de destacar que no Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora vêm após o capítulo que trata da fé, que a fé transporta montanhas. E qual seria o motivo disso? Um possível motivo para que Kardec tenha organizado dessa forma. Bom, a essência do capítulo A Fé Transporta Montanhas é a ação no mundo. A ação no mundo por meio de uma fé raciocinada. A fé que nos orienta a doutrina espírita é a fé que leva em conta a ciência, a filosofia, a religião. Então, diz respeito de uma ação no mundo que deve ser feita com uma fé inabalável, uma fé raciocinada. Porque uma fé raciocinada é uma fé aonde é uma fé sólida, é uma fé onde não há argumentos que possam derrubá-la. E o trabalhador, o capítulo que vai então tratar dos trabalhadores da última hora, tem como essência as responsabilidades dos envolvidos com o processo de transformação do mundo. Lembrando, com a transformação do mundo interior, para que possa também ocorrer, contribuir com a transformação do mundo exterior. Então, nós entendemos que não foi por acaso que Kardec sistematizou, com a orientação dos espíritos, essa ordem. A fé transporta montanhas, seguida dos trabalhadores da última hora. Diz respeito a uma orientação para o agir, seguida do como deve ser esse agir. E por que nós fazemos esse destaque? Porque a palavra de Deus, o Evangelho, a codificação, são também ferramentas, são ferramentas de esclarecimento, ferramentas de educação, que nós devemos buscar para poder fundamentar e orientar a realização do nosso trabalho, né, no planeta, do nosso trabalho na vinha. Bom, essas eram as considerações que eu gostaria de fazer, que eu me organizei para fazer nessa exposição de hoje. Eu espero que elas tenham contribuído, trazido um pouquinho de luz para vocês, assim como elas trouxeram luz para mim no processo de preparação, de estudo para essa exposição. Agradeço mais uma vez à casa por ter me dado essa tarefa honrosa e agradeço também a todos vocês que cederam, né, que me deram um pouquinho da paciência de vocês para ouvir essas palavras. Então, eu encerro aqui a minha exposição, que todos possam permanecer em paz e que assim seja.